Programa Terceira Visão, hoje acontecendo aqui com você, Paulo Nagai, espírita e palestrante. Nós vamos falar um pouco sobre a medicina espiritual e tenho aqui também o psicanalista Miguel Hermógenes. Bem, gente, vamos aqui pensar. O que hoje está acontecendo no Brasil? Nós falamos politicamente, socialmente e espiritualmente. O que realmente acontece com as pessoas dentro desse país onde nós estamos doentes? Doentes sim, sabe por quê? Quando nós sentamos à frente da televisão, todos os dias você ouve muitas notícias ruins. Essa medicina que é de cura espiritual, física, que nós precisamos, já deveria estar há muito tempo lá dentro do nosso Planalto, lá dentro do nosso Senado, para que as pessoas hoje estivessem conversando um pouco mais a respeito, para dar uma abertura mais holística para o nosso país não ser tão doente. Porque os políticos estão doentes, muito doentes, porque é um caos que está acontecendo aqui. Eu estou falando em nosso país e quem está falando é Berenice, não são meus convidados. Eu sou responsável pela minha fala. Nós estamos precisando de esclarecimento, por exemplo, com o Paulo Nagai, sobre o que é uma medicina espiritual, através do Miguel Hermógenes, como que é essa medicina física, científica, em que nós podemos fazer um debate super legal para que você que está aí desse lado possa compreender um pouquinho mais. Porque nós precisamos curar esse planeta, nós precisamos cuidar desse país, nós precisamos cuidar da gente, do meu eu, do seu, do dele e de você que está aqui nos ouvindo. Paulo Nagai, que medicina é essa? Bom, em primeiro lugar, esclarecer que há uma confusão que quando nós fazemos esses estudos lá no Centro Espírita Leon Denis, o encontro de medicina espiritual, vou esclarecer, eu não sou médico, minha formação acadêmica, eu sou químico, e o entendimento da medicina espiritual é que vai dar essa possibilidade de desvincular o tema medicina espiritual de necessariamente ter médicos atuando. A medicina espiritual, definida por Inácio Bittencourt, que é um espírito, mentor espiritual desse encontro de medicina espiritual lá no Leon Denis, ele diz o seguinte, que é todo movimento em busca da melhoria e ou da cura do indivíduo, onde você manipula fluido, energia. Fluido é matéria, manipula-se pelo pensamento, que é potencializado pelo sentimento que qualifica aquela energia. Em suma, doença é ausência de saúde. Essa ausência de saúde, ela existe sempre que há um desequilíbrio do espírito, no sentido moral. Daí, os ensinamentos de Jesus, vai, não peques mais, e toda a ligação que a gente faz nesse estudo de medicina espiritual. Paulo, sabe o que eu estou sentindo aqui? É que eu vou cair fora desse programa. O Miguel Hermógenes já fez assim com a cabeça, que ele não concorda com você, eu acredito. Eu vou cair fora do programa, eu vou deixar o Miguel, que é jornalista, ele que se vire com as câmeras, ele que dirige o programa, vocês dois que debatem. Eu estou caindo fora, tudo bem? Eu vou me sentar ali nos bastidores. Miguel, você é jornalista, você se vira com as câmeras. Olha só, não discordo do que ele está dizendo. Mas posso cair fora? Você me dá licença? Não, acho que não. Acho que deve participar. Acho que deve Mas participar. eu falo muito. Porque quando a gente fala de coisa holística, a gente está falando de um entendimento geral. Sim. Nós não estamos mais hoje no momento das perguntas. Esse é um grande paradoxo. Nós estamos no momento das respostas. Isso. As perguntas limitam as respostas. O pesquisador científico que hoje fica buscando pergunta, ele, acima de tudo, ele acaba confundindo a ele mesmo, enquanto cientista, e a própria população que espera dos homens da ciência respostas objetivas. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que doença não é ausência, aliás, que a saúde não é ausência de doença. O sujeito pode estar doente, mas ele pode estar saudável. E a própria medicina psicossomática, do qual eu sou especialista, fala exatamente isso, porque você pode estar muito mal, você pode estar entubada no hospital, você pode estar até morrendo, mas você pode estar muito bem. Você está ali, nessa passagem de uma vida para outra, porque eu não acredito na morte, eu acredito na vida além da vida, você pode estar ali todo entubado, nos seus últimos dias de vida, todo mundo desesperado, e você estaria consciente que você cumpriu o seu papel,
você criou seus filhos, ou você foi ético com a sua relação com a sociedade, ou seja, a sua sociabilidade foi ética, e você está tranquilo, cumpriu o seu papel. Então, o fato de se estar doente não quer dizer que não se tenha saúde. Agora, pelo ponto de vista espiritualista, ou holístico, ou da medicina espiritual, como ele está falando, o que ocorre é que a gente precisa fazer um contraponto nisso. Existem os casos nosológicos, ou seja, existem as moléstias que precisam da intervenção de um médico, precisam da intervenção de um psicanalista, precisa da intervenção, enfim, de um especialista. Porque aquela nosologia, aquela doença, aquele mal, precisa de um acompanhamento medicamentoso profissional. Isso é um fato. Doenças físicas se tratam com objetos físicos, seja profissional ou medicamentoso. Agora, existe uma coisa chamada miasma, que poucas pessoas conhecem, que são essas impurezas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, como você falou, dessa comunicação cheia de ruído chega todo dia, que a televisão é pública, é um canal público e deveria interter, deveria informar, deveria trazer cultura, e não é isso que traz. Todo dia é uma cultura do sangue, da morte, da doença, que isso vende. Eu sou autor de 2 livros que falam de amor, mas se eu fosse falar sobre sexo e sobre outras coisas parecidas, já estaria assim, correndo o mundo todo com rapidez. Então, essas informações que você estava falando chegam todo dia, é verdade. Isso cria no ser humano uma coisa chamada doença psicossomática. O que é doença psicossomática, senão aquilo que atinge ao cérebro e passa para o corpo? 80% das nosologias que nós temos, nós podemos tratar sozinho em casa, não precisa nem de médico. Porque se você briga com o namorado, você briga com o chefe, se você tem alguma coisa que te traga uma indisposição, o que acontece é que você, num espaço de uma semana, no mínimo, você vai fazer uma alergia de alguma coisa, uma dor na coluna, e seu corpo respondendo, é o famoso corpo que fala. Isso já é estudado pela ciência, tá? Que a medicina psicossomática está aí para isso, por isso eu fui, inclusive, fazer uma pós-graduação nesse assunto. Agora, quando a gente mistura espiritualidade, a coisa complica mais, porque existe muita deturpação do que é o ser espiritual. Né? O que a gente se posiciona enquanto ser espiritual? Com relação a essa relação que a gente tem com Deus, essa relação que a gente tem com o médico. A gente sabe que Nietzsche, né, falou que o homem matou Deus quando deixou de acreditar em Deus e foi para a farmácia comprar medicamento, ou que foi para o consultório médico. Deixou de achar que a fé dele era o suficiente para acabar com as nosologias e com as suas doenças. Pode ser verdade, eu gosto do Nietzsche, eu acho que ele está até com a razão nisso. Mas a gente tem que entender, por isso eu estou falando dos miasmas, que são algumas impurezas que a gente vai adquirindo com essas informações, um estupro, gente passando fome, um homem fazendo outro homem de escada. Isso vai criando doenças, isso vai fazendo que o ser adoeça. A gente, no consultório com o psicanalístico, a gente vê, são as novas doenças da alma. O que são as novas doenças da alma? Nós vamos ter que fazer um intervalo. E no próximo bloco, nós vamos aí permitir também que o Paulo possa estar falando um pouco também dessa cura espiritual. Até daqui a pouquinho.